todos os tratamentos da Ayurveda são à base naturais. Então está tendo muita procura hoje em dia, porque acredito que as pessoas estão meio que cansadas, né, do tradicional, do medicamento. Então eles procuram muito mais natural. É voltando às origens, né, porque nossos pais, avós já faziam esse tratamento. Então, pensando na ancestralidade, a gente está voltando às nossas origens. Então, a Ayurveda nada mais é do que uma medicina à base natural. E ela sempre está sendo atualizada, com muitos estudos, então tem um fundamento para a medicina moderna. E com a própria vivência. Exatamente. Trata o indivíduo, né? Não é um tratamento generalizado. O que é bom para você, para mim, é sempre separado, um tratamento individualizado. Então, na sequência dos domingos, eu vim falando sobre os doshas. Os doshas são desequilíbrios do nosso corpo, né? E nós temos 3 doshas, que são Vata, Kapha e Pitta. Todos nós temos esses 3 doshas que vão variando do decorrer da estação, do dia, do humor que a gente está, de como é a nossa qualidade de vida. Só que a gente tem sempre um dosha que prevalece, né? Que é aquele que está sempre conosco desde pequeno. Por exemplo, eu vou falar de cada um aqui muito básico, porque essas aulas já tiveram, né? Mas, por exemplo, o dosha Vata é uma pessoa de estrutura mais magra, uma pessoa baixa, com a pele seca, o cabelo seco. Ela, na parte mental, é uma pessoa extremamente agitada, ansiosa, tem falta de concentração, é pouco esquecida. Essa é a parte, a característica de Vata. Uma pessoa leve, seca, né? Estrutura mais seca. E Pitta é uma pessoa de estrutura grande porte, os ossos são mais rígidos, a pele sempre é uma pele mais quente, né? O humor da pessoa também já é um humor mais forte, uma pessoa com uma personalidade muito forte. Olá, seja bem-vinda, tudo bem? Oi. É a primeira vez aqui? Qual é o teu nome? Lidiane. Lidiane, prazer, eu sou a Val. Estou falando sobre Ayurveda. Eu já conheço, seja bem-vinda. E aí, eu estou falando dos doshas, né? Você já conhece a Ayurveda? Algumas coisas. Bem superficial. Estou falando dos doshas, que são os desequilíbrios, que nós temos 3. Então, o Vata, como eu estava falando aqui, são pessoas de estrutura mais magra, baixa, a pele seca, o cabelo seco. Até o tratar com as pessoas é um pouco áspero, seco. Pitta já são pessoas com estruturas mais fortes, né? O corpo é muito quente, o fogo digestivo dela é muito bom, tem um metabolismo muito rápido. Pessoas inteligentes, têm boa oratória e essa é a predominância de Pitta. E pessoas com Kapha são pessoas um pouco... que hoje em dia as escolhem são um pouquinho acima do peso, mas não tem isso. São pessoas com corpo mais avantajados, tem uma função de nutridora dos tecidos, né? E na parte emocional são pessoas extremamente carismáticas, amorosas, aquela pessoa que fala com você já se sente acolhido. Essas são pessoas de Kapha. E cada um, eles ficam dançando o nosso organismo o tempo todo, essas características. Saúde para Ayurveda são esses 3 doshas estarem em equilíbrio. Os doshas têm alguma coisa a ver com os gunas também? Alguma relação? Então, essas características que eu falei são os gunas. Gunas são qualidades. Então, a qualidade de Vata é leve, seco. Mas assim, fazer uma referência, o Kapha é mais tamas, o Pitta é mais sim, são os modos da natureza que você quer dizer. Sim, a gente tem os 3 doshas, que são os doshas físicos, tudo bem? E os dois doshas da mente, que seria Rajas e Tamas. A gente não considera Sattva como um dosha, porque já que o dosha é um desequilíbrio, então os doshas da mente, Sattva, é o que a gente deveria ter, que é o modo da bondade. E Tamas seria o modo da ignorância, e Rajas também, modo da paixão. Então, se a gente for ligar, a gente no Ayurveda, a gente coloca esses doshas, né, da mente como desequilíbrio também. Mas não que Kapha está ligado ao... Se for ver a ligação que poderia fazer, Kapha está ligado a Sattva, porque é uma pessoa que tem uma característica muito da bondade, mas não necessariamente está ligado um ao outro. A pessoa pode estar em Kapha e estar com tamásico, sabe? Tipo, na mente dela está extremamente tamásica. Então, não tem uma ligação assim sempre.
Alguém tem uma dúvida mais? Então, esse básico que eu falei dos 3 doshas é só para vocês se situarem, que aí hoje eu vou falar sobre o Agni, que é o fogo digestivo. No Ayurveda, o nosso metabolismo, que a medicina moderna fala que é a digestão, eles chamam de fogo digestivo, que chama Agni. Então, o Agni é representado pelo elemento fogo. A principal função do Agni é a absorção, a assimilação e transformação dos alimentos. Então, que fala que sem Agni na vida não é possível. A pessoa que não tem um Agni digestivo bom, tudo que ela vai comer, que é o nutriente que a gente vai receber, ela não vai conseguir. Ela está sempre doente. Então, esse é o nosso Agni. No Ayurveda, a pessoa que tem um Agni bom, ela vai ter uma boa digestão. Logo, ela vai ter uma boa saúde. No Ayurveda também fala que a pessoa que não tem uma boa digestão é que ela vai começar o processo de adoecimento. Vamos dar um exemplo muito simples assim. Imagina uma lixeira que todo dia está jogando alimento nela e não vão coletar esse lixo. Todo dia está transbordando, não coleta esse lixo. Vai chegar uma hora que vai dar um colapso, né? Então imagina isso no nosso organismo. É um exemplo muito simples, mas imagina o nosso organismo. Todo dia você vai colocar alimentos, não vai sendo digerido e vai ser resto de alimentos ali que vai ficar. Esse resto de alimento nós chamamos de ama. Ama é em sânscrito, significa cru. Então, todo alimento que foi cru, que não foi digerido, ele gera um processo de adoecimento no nosso corpo. Então, no Ayurveda, tudo a gente deve digerir, né? Ter uma fase de digestão. E por isso que a gente come os alimentos cozidos, né? O alimento cru não é muito saudável no Ayurveda, porque vai gerar toxinas no nosso organismo. Tá dando para entender até aí? Desculpa, não. Mas frutas seria uma exceção porque o mesmo fruta também deveria consumir. Não, assim, quando a pessoa está em tratamento, você pode, né, que nunca deve comer fruta. Você pode comer fruta normalmente sem ser cozida. Agora, quando uma pessoa está com vata muito agravado, o que seria? Muita constipação, vários dias sem ir ao banheiro, excesso de gases, sabe? Está muito mal, ela está fazendo um tratamento, aí é recomendável fruta pela manhã, cozida, tipo uma bananinha, algo mais cozido, não cru. Legumes, no caso, também cozido, uma salada, evitar. Sobretudo no todo. Sopa, mingau de aveia, com certeza. No final eu vou dar umas receitinhas também. E aí, agora se a pessoa está bem digestivamente, ela consegue digerir uma fruta, tudo bem, pode ser crua. Não é uma regra isso. Vai muito do metabolismo do Agni da pessoa como está. Então, se a pessoa está conseguindo ter um bom sistema digestivo, ela pode sim consumir uma fruta que não seja pré-cozida. Porque assim, eu entendi uma vez, eu fiz um curso de que Pitta, por exemplo, quando o Pitta está travado, uma das indicações é um pouco os alimentos mais crus. Os alimentos mais verdes, de salada, coisas assim que trazem esse frescor, né? Pitta. Aí nesse caso... Exato. Porque como o Pitta é muito quente, então se você colocar alimentos mais quentes, porque assim como a gente percebe os gunas, as qualidades da pessoa, tem um alimento também. Então se a gente pega uma pimenta, ela é um sabor extremamente quente. Isso em Pitta, que já tem um fogo digestivo muito alto, vai esquentar, pode dar até uma inflamação. Por isso que é recomendável frutas mais cítricas, que são mais leves, né? Mais refrescantes, não é nem leves, são refrescantes para Pitta. Porque é um alimento muito quente, não só na potência quente ou frio, mas no Ayurveda a gente estuda a potência do alimento. Não é da temperatura, é a potência. A gente estuda, por exemplo, a pimenta é quente, uma fruta seca, todas as frutas secas, tipo amêndoa, são secas, aí já não é uma potência igual de uma fruta. Fica meio complicado isso, porque são anos de estudo para se descobrir uma substância de uma fruta. A maçã, por exemplo, ela é um sabor adstringente e é seca, então não entraria como um alimento quente. Você deve entender mais energia, talvez, com calorias. Isso. A maçã tem menos calorias do que a manga. Só que no Ayurveda não tem essa questão de calorias. Caloria é para quem quer queimar gordura, tipo academia. Eu vou lá, vou queimar.
E a alimentação é uma coisa sagrada, né? É. Os pilares das intenções da real necessidade, tanto nossa quanto daqueles que nos rodeiam, para fazermos um alimento sagrado. Exatamente. Buscar um nível não perfeito, mas um nível da busca do zelo que é normal de qualquer ser humano. É que na nutrição moderna, Ser vivo, né? eles usam esse termo de calorias, carboidrato. No Ayurveda, não. São sabores. Então, os sabores amargo, adstringente, doce. Então, tudo isso a gente estuda a potência do sabor e é indicado para cada peixe. Então, não entra como calorias, mas falando na medicina moderna, sim. Porque antigamente não tinha esses termos, né? Muito recente. Por favor, eu tenho uma pergunta. A respeito de comer proteína animal, como carne e ovos, o que o Ayurveda fala sobre isso? O Ayurveda ele não predomina uma dieta vegetariana. Porém, né, todos os clássicos, que são 3 livros, eles falam que a carne animal é extremamente pesada para a digestão. Então, hoje em dia, a medicina moderna já sabe sobre isso. Tem vários documentários falando que a carne fica no nosso corpo durante vários dias. Não é algo para digerir. Então, só um minutinho. Desculpa. E aí, no Ayurveda, assim, tem os tratamentos de carne para quem está com algum tipo de debilidade. Quem está passando por alguma doença, aí tem caldo de alguma carne, que naquela época se usava. Mas não é indicado, porque é um alimento extremamente pesado. Se você vai consumir uma carne, teu corpo vai estar lá trabalhando muito para poder digerir. E ainda assim não digere e geram toxinas. Porque como não foi tudo digerido, vão ficar restos, e esses restos vão ser que são toxinas. E pelo lance também, acho que do Heidegger e de outros pensamentos veganos e vegetarianos, os animais são seres sensitivos, né? Que sentem emoções, sentem como nós, já mais evoluídos, né? Então, o vegetarianismo, o veganismo diz nada animal que sofra tem que ser usado por um prazer carnal do karma, do dharma, distorcido em alimentações fora de um consenso mais do subconsciente de luz, né? E dessa real que você está falando, de buscar realmente a alimentação como um remédio do corpo, do organismo. Sim. E tudo mais. Pensando na cultura Vaishnava, extremamente, a gente não consome, né? Porque é um ser vivo, tem uma alma ali. Então a gente não vai consumir nada que tenha vida, né? Que tenha alma, que sejam os animais. Isso para nós não é alimento. Mas separando o Vaishnavismo do Ayurveda, os clássicos da Ayurveda recomendam como tratamento médico, dependendo do caso. Mas é um alimento extremamente pesado. Muito pesado para a digestão. Já que a gente está falando do acne, do fogo digestivo, a pessoa que consome carne, falo por mim, quando eu comecei a virar vegetariana, eu senti o paladar muito mais limpo, apurado. E quando a gente consome carne, você tem aquele amargo na boca. Só que antes, eu não era vegetariana, achava normal aquele amargo, né? Gosto de salsicha, linguiça, mas hot dog, que é um crime. Exato, a gente percebe que isso já é um processo da digestão que a gente não se atenta no nosso corpo e acha muito comum. E quando a gente vira vegetariano, percebe que, nossa, é muito bom, o gosto que eu sinto dos alimentos fica mais apurado, a língua fica mais limpa, então tem muitos benefícios, a gente sente mesmo na prática. E monetariamente é mais em conta também. Com certeza, né? E outra, a gente pode desenvolver, tem tantos vídeos na internet de dietas para cada caso. Sim. Você põe lá o teu caso, ele já dá uma dieta, você escolhe, pode ir no profissional ou pode tentar fazer em casa, que é o mais legal, porque você ativa a sua criação, o contato, o amor aos alimentos. Você busca também ter que se virar e ir comprar numa feira, ir comprar no mercado orgânico. Sim. Então você vai dar não só um consumista de alimento, né? Você vai dar um portal de conhecimento humano, você vai dar um portal de descobertas com as suas limitações. Isso é maravilhoso. Isso mesmo. Os ovos. Os ovos. No Ayurveda, falando da parte do alimento, o ovo não é recomendável porque ele traz muita secura para o corpo. As pessoas que consomem muito ovo, eles têm excesso de flatulência e é um alimento seco. Eu não como ovo, mas eu lembro de quando eu comia um ovo cozido. Nossa, a boca fica seca, extremamente seca. E isso, no processo digestivo,
não é muito bom. Então, o ovo em excesso também, na visão do Ayurveda, não é muito saudável por conta da digestão que é mais lenta. Sobretudo pessoas com característica em vata, né? O ovo não é recomendável. E para nós aqui, Hare Krishna, a gente também não consome o ovo pela mesma função filosófica de respeito aos animais. Nada, Né? não. E deixa eu te perguntar uma coisa. Esses vetas que você falou desses 3 mudam conforme a estação do ano? Muda. Se você tiver uma sensibilidade cada vez mais, tem um senso comum isso a todas as pessoas? No inverno as pessoas ficam mais no verão mais outro. A pessoa tipo assim, ela... segue um padrão, lógico, às vezes assim, mas talvez quando você vomita, você limpa todo o teu corpo, na diarreia você solta e tudo mais. Mas na busca de uma eternidade da humanidade, mais quando eu faço Tai Chi, eu penso muito isso. Né? Será que existe um consenso mais comum perante as estações do ano, entre as pessoas? Sim. Os doshas, você já nasceu com um dosha, é a tua prakriti, assim como todos nós. Só que não é numa conversa, eu sempre falo isso, que o terapeuta vai descobrir qual é um processo de autoconhecimento Sim. com o paciente e o terapeuta. E aí, ao longo dos anos, ele vai mudando. O que era criança que prevalece é o dosha kapha, que está no processo de transformação do tecido, de nutrição, e depois na adolescência é o pitta, e depois é kapha, né, até os 30 anos. A partir dos 46 anos, já começa a idade de vata. Prioridades, entendi. Tem essa, também tem a questão sazonal. E a idade de vata, então vai mudando. E no dia a dia, a gente sente essas mudanças também. Então, não é um consenso, como você falou, geral, né? Mas cada um tem a sua particularidade. Uma pessoa, por exemplo, de pitta, que ela tem um metabolismo muito bom, digere muito bem os alimentos, pode ser que um dia ela esteja com vata agravado e não vai digerir um certo tipo de alimento. Então, esses doshas, eles estão dançando no nosso organismo o tempo todo. Então, segue muito também o lance da idade. Então, você me deu o parâmetro que eu precisava entender aqui, acho que nessa palestra. O lance da idade da pessoa. Da idade, do clima, onde você mora. É um ambiente muito frio, muito que quente. eu consigo ter nesse ambiente? O Brasil é maravilhoso para frutas e legumes, né? A gente tem a maior vasta gama aqui. Mas esse lance da idade foi a chavinha que eu precisava. Sim. Mas durante o nosso dia mesmo, durante a semana, se a gente se observar, vai perceber ali algum dosha em desequilíbrio, porque a função deles é ficar em desequilíbrio. E por isso que entra o autoconhecimento para a gente perceber que, poxa, meu dosha kapha aqui está um pouquinho agravado. O kapha, quando está agravado, provoca muito muco, né? Pulmão, nariz, garganta. Se eu percebo que meu kapha está agravado, então eu vou evitar comer banana, abacate, porque esses alimentos potencializam o ama e provoca muito mais congestão. Então eu vou evitar. Isso tudo são dicas para a pessoa ter um pouco de autonomia na vida dela e não chegar e desesperada na farmácia comprar vários produtos, sendo que ela pode, na dieta dela ou no dia a dia dela, conseguir um bom benefício. Tem um médico que falou que esse Centrum aí, polivitamina, com 80% que você toma, até mais de 85%, sai tudo pela urina. Não acaba. Porque assim, é aquela coisa, vou jogar uma química direto para minha boca e falar, pronto, vou dormir que nem hoje, estou bom. Mas se a pessoa coloca química e não cuida do sono, da alimentação, atividade física, nada adianta, né? Claro. Então é o que acontece, a pessoa toma remédio o dia processo inteiro. de fazer de você mesmo um grande laboratório Exato. de descobertas, né? Aí a pessoa passa a tomar remédio o dia inteiro. Foi o que a gente conheceu quando eu sentei aqui pela primeira vez. Eu falei, eu me encontrei aqui. Então, a primeira resposta foi sobre Deus aqui, a segunda está sendo sobre a alimentação da idade. Ai, que Eu bom. estou sentindo com Então, afinco, voltando... assim, a intenção da casa. Sim. Voltando à alimentação, o Agni, que é esse fogo digestivo, né? Se o Agni está em condição ideal, o sistema imunológico da pessoa é saudável. Quando ele torna-se lento, aí começa a ter problemas de saúde. Até então ficou claro para vocês, conseguiram entender a importância que tem o fogo digestivo, né? Que é o Agni. Então, o papel da digestão na saúde, porque a gente sabe, a gente estudou isso desde pequeno, mas quando a gente cresce, esquece completamente, porque a gente está pensando em trabalhar e em produzir, né? É o que a maioria das pessoas, infelizmente, está preocupada, e não com a saúde em si. Então, o papel da digestão na saúde é transportar os alimentos através do sistema, digerir os alimentos com secreção de enzimas,
absorver o que não foi digerido, distribuir os nutrientes para o sangue, a fim de que eles possam ser transportados para a célula, e eliminar produtos residuais da digestão. Então, tudo isso é a função da digestão, né? E por último, né, a gente precisa eliminar esses resíduos. Não adianta se eu como em grandes proporções e eu não vou ir ao banheiro e isso vai me trazer algum tipo de doença. Então, tem pessoas que ficam dias constipadas e acham super saudável. Isso é o início de um processo de doença. Então, do mesmo jeito que o alimento ele tem a função de nutrir os sentidos, como está falando aqui no 2, né, que o processo digestivo ele quebra as enzimas do alimento para que a gente consiga digerir esses alimentos, né? Por isso que eu falei do alimento cozido que facilita. A gente pega um alimento cru, vai dificultar essa quebra de enzimas no nosso organismo. Então, os tipos de alimentos que existem, tipos de digestões que existem, né, são, vou falar os tipos, depois eu vou falar de cada ducha. Tem um equilibrado, né, que é o fogo digestivo capaz de gerar mais perfeita saúde. Não é nem muito forte nem muito lento. É aquela pessoa que come e se sente super saudável, não sente nenhum desconforto, não sente pesado, não sente sono. É uma alimentação, é uma digestão super saudável. Tem o irregular e o flutuante, que o fogo digestivo, que é esse metabolismo, ele é instável e impede os alimentos de serem completamente digeridos. Absorção ruim, deficiência nutricional, gases, prisão de ventre, dilatação abdominal. Tem muita característica de vata aqui. É quando a pessoa acaba de comer, seja lá o que for, nem é um alimento muito pesado e ela já está sentindo aquele desconforto, sabe? E aí ela vai direto para onde? Para o hospital, para algum medicamento que está cheio por aí. Mas ela não procura entender a raiz do problema. De repente é o alimento que ela está comendo que está causando tudo isso. A digestão dela está mais lenta, então tem um tratamento para isso, né? Esse é o tipo de digestão irregular e isso é o que causa mais AMA, que são toxinas no nosso organismo. O excessivo ou alto é a digestão que é alta demais e pede que os alimentos sejam digeridos totalmente. O apetite fica excessivo e faz com que a pessoa coma demais. É aquela pessoa que sente fome a cada momento e a digestão dela não é feita completa. E tem um reduzido ou baixo, né, que impede a absorção dos alimentos. Ele queima lentamente, né, o alimento, fica quimicamente quente, mas bastante para desempenhar suas funções. É igual o primeiro, que é igual o segundo, desculpa, que é irregular. Então, nem tanto aquela pessoa que sente muita fome o tempo todo não é saudável, quanto aquela que também não sente fome e quando come se sente mal. Tem correlação de alguma maneira com chakras? Chakras não. Essa parte já é mais física mesmo. Com chakras, bioquímica, né? Organismo. É muito mais biológico. Biológica, é verdade. Quando a gente pensa com chakras, na minha concepção, fica uma coisa muito subjetiva. Porque bio em latim é vida, né? O quê? Bio em latim Sim. é vida, biológico, Sim. a lógica da vida, né? Exato. Essa questão de digestão a gente sente, é uma ciência. Eu acabo de comer e eu sinto, é muito científico. Quando a gente fala de chakras, é uma energia muito, né, subjetiva, a gente não consegue entender de fato para algumas pessoas. A digestão não, eu comi uma feijoada, eu vou sentir esse desconforto depois. Aí vem contra o quê? Constipação. Constipação, já aquele barrigão que tem Exato. pedaço de pizza ali de 3 meses que não sai. Aquela carne que já está há dias. É bem isso que acontece. Então, vamos falar do tipo de digestão de cada dosha, né? A digestão de vata, que eu falei bastante agora há pouco. Ela tem um sistema digestivo mais fraco e mais irregular. Seu apetite também pode ser bastante instável, oscilando de um extremo para outro. Aquela pessoa que uma hora está com muita fome e outra hora ela não sente fome. Então, vata... Nem uma bolachinha. E vata tem uma característica importante que é secura, eles emagrecem muito rápido, né? Então tem que ficar muito atento a essas pessoas com característica em vata, sem apetite, tem uma perda de peso muito rápido, isso não é saudável. Então é uma digestão mais lenta de vata. Por isso que os alimentos para vata nunca podem ser cru totalmente, né? Porque é lenta a digestão. A digestão de pita já é quente, forte, no momento ele tem ótimo apetite e quando está com fome precisa comer imediatamente. Acho que todo mundo conhece uma pessoa de pita que se não come no horário fica mal-humorada
e tem que comer muito, porque só uma comidinha não basta. Eu sei bem que eu comi muito, então assim, No caso, esse horário que pra gente costuma ser no break, né? Que é meio-dia e 6 da tarde, 7 da noite. a gente tem um horário ayurvédico, né? O É, horário então, recomendável para o almoço não pode passar das 14 horas, para qualquer tipo de doxas. Mesmo se você tiver de jejum desde a noite, que nem hoje eu vim de jejum. Você não comeu nada. Nada. Então, Eu comi uma coxinha e metade de uma lasanha. ayurvedicamente não é recomendável É. ficar muito tempo em jejum. Só se você estiver fazendo um Processo de tratamento. limpeza. Se você falar, Água. tal dia eu vou tirar agora no sábado para fazer um jejum com fundamento. Aí sim é recomendável. Agora você fazer todos os dias porque não quer comer ou porque não tem tempo, não é recomendável. Então, a tua pergunta qual que foi mesmo? Desculpa. Foi desse jejum, mas o jejum sempre colocado com intenção. Exato. Não é recomendável ficar muito tempo em jejum e dos horários, você tinha perguntado. O horário recomendável no Ayurveda é o almoço até as 14 horas. Quando passa das 14 horas, o Agni, que é o fogo digestivo, ele começa a ficar lento. Então, esse metabolismo do alimento não vai ser muito rápido, vai demorar. Então, no Ayurveda, tudo que demora para ser digerido vira doença, vira ama. Por isso que às 14 horas para o almoço é o melhor horário para a refeição. Se você come já às 3, 4 horas, 5 da tarde, a digestão vai ser lenta, né? E fora que vai atrapalhar todo o teu ciclo durante o dia. Porque o recomendável é você ter o jejum 8 horas da manhã e depois até as 14 horas ao almoço e até as 18 horas é o recomendável ter o jantar leve. Se você vai almoçar às 17 horas, você vai jantar às 22, então vai bagunçar tudo. Às 22 você não vai conseguir dormir e tudo isso a tua digestão vai ficar bagunçada. O teu dia, a tua rotina, você não vai conseguir manter uma saúde adequada. Digestão de capa. A digestão de capa é mais lenta, porém mais eficiente. Ele parece comer menos e engorda mais, consequência da digestão mais completa dos alimentos. O que quer dizer isso? Eu até falei na aula ontem, né? Tem pessoas que têm a predominância de ter um corpo que socialmente é dito como um corpo mais gordo, mas essa pessoa está com seus nutrientes tudo em dia, ela está saudável. Enquanto um corpo magro de vaca, ele pode estar com falta de nutrientes. O que acontece com o capa, a digestão dele é muito lenta, porém ele consegue esses nutrientes no corpo, né? Não é rápida como o pita. Pita ele vai comer, daqui a uma hora ele vai sentir fome, porque ele digere muito rápido os alimentos. Capa já vai ter um espaço maior, porque é um pouco mais lento. Mas isso não significa que ele não vai estar nutrido. Ficou alguma dúvida aqui? Não vai esquecer. Comer e deitar prejudica a digestão um pouco, né? Aqui eu vou falar uma dica referente a isso. Deixar Se você do lado deitar... direito por causa dela. Exatamente, tem o lado correto e o tempo depois. É óbvio que a pessoa acabou de comer deitar, não é saudável, mas a Ayurveda fala. Daqui a pouquinho eu vou te dar essa dica. A digestão capa, ela não pode ser confundida com o excesso de calorias que eu consumo, né? Exato, exatamente. Porque é o que eu falei, né? Na medicina moderna, isso tem as calorias, a gente não é isso que isso no Ayurvédico, né? Sim, os sabores, a potência daquele alimento. Então, se você tem uma alimentação saudável para a capa e ele demora para fazer a digestão, não quer dizer que é muito calórico. Mas é óbvio, se a pessoa de capa come muito laticínios, muita massa, ela vai ter um aumento de peso que não é saudável, então não tem nada de valor nutricional. Por isso que é muito individual o atendimento para cada um, que a gente sabe entender o que a pessoa está consumindo realmente de calorias, de nutriente e o alimento em si, né? Então, para vocês, vale o vegetarianismo? Então, não é que pra gente vale o vegetarianismo, né? Tem vários estudos dizendo que o vegetarianismo é a dieta mais saudável. Né? Então, o Ayurveda, nos clássicos, eles não falam da dieta vegetariana, assim, precisa ser vegetariano. Mas pensando na ótica daquela época, as pessoas não consumiam tanta carne como hoje. O natural já era ser vegetariano. O lance do leite para a capa não é indicado por conta do muco que provoca os laticínios. Leite, queijo. Mas, pensando ayurvedicamente naquela época, o leite era super saudável. O leite é saudável. Só que hoje em dia no mercado que a gente encontra não são de boas qualidades, né? Então, hoje em dia indica mais leite de amêndoas, que são caros. Então, se você quer... Soja.
Exato. Você quer consumir um leite, pode ser de vaca, tudo bem, mas coloca umas especiarias para que seja mais leve. Então, se você vai tomar um leite à noite, é sempre indicado colocar alguma especiaria para que esse leite na digestão seja mais leve. A pessoa de que... água também. Leite na água? Não, água no leite não dá nada. Não, porque quando você mistura os alimentos, na Ayurveda a gente estuda incompatibilidade de alimento. Tem Então, compatibilidade. o leite é um alimento. Aí, se você coloca água, ele vai ficar mais pesado. É que nem você comer macarrão, batata e, Exato. e feijão. Por exemplo, o Carboidrato, leite. carboidrato. O leite não é indicado no Ayurveda você consumir com fruta. E a gente, por hábito brasileiro, faz isso, aquela vitamina maravilhosa de abacate, de banana, só que aí não é recomendável. A pessoa não percebeu, ao longo da vida dela ela consumiu, só que ela sempre vai ao banheiro e a digestão dela fica mais lenta, não é recomendável. E também no final eu vou passar uma receitinha de uma vitamina de banana que não usa o leite, né? Então, essas incompatibilidades de alimentos, eu posso dar uma aula falando sobre isso, só que o leite nunca ele é misturado com frutas, por exemplo, né? Que a gente costuma usar muito. Tem mais uma dúvida, Paulo. Você falou, por exemplo, eu como uma feijoada e existe um desequilíbrio daí. Então, e não deixar de comer, por exemplo, quando existe esse desequilíbrio, vamos dizer, Javanastani, né? Não sei se é correto. Aí a pessoa deixa de comer grão, por exemplo, faz um jejum intermitente. E aí quando eu sinto esse desequilíbrio, por exemplo, e vejo que é uma coisa tão retirar só uma aveia, por exemplo, que eu estou acostumado a quase todo dia comer, e o meu organismo já reage. Como que o Ayurveda fala, por exemplo, da retirada de alimento para uma situação de... Primeiro, o terapeuta, ele precisa estudar muito bem um dia, né? Quando você passa em consulta com o terapeuta, você vai responder um questionário para ele entender o que você consome de alimento e tentar identificar qual alimento que está te fazendo mal. No caso, você falou de grãos, né? Se no teu caso te causa um desconforto grãos, então vamos tentar primeiro uma maneira de cozinhar esses grãos, porque o grãos ele já é seco, né? Então por isso que recomenda ficar 8 horas de molho na água para que tire essa secura do grãos, para poder fazer o cozimento. Então vamos colocar umas especiarias para que melhore esses legumes. Se mesmo assim continuar trazendo desconforto, a gente vai adequando a dieta, né? Nunca tirar ao extremo, não pode e tal, eu vou tirar de vez, não. A gente sempre tenta alguns paliativos, né? Tem os antídotos que a gente pode usar, as ervas. Agora, o grão que não foi deixado de molho, como é recomendável, então nem é melhor comer, sabe? Nem consome. A gente vê primeiro o que está fazendo mal para o paciente. Então é difícil dar a resposta agora o que deve ser tirado de uma dieta ou não acrescentar. Mas a gente está fazendo adaptações, sabe? Alguma outra? Então, leite com abacate e banana não é? Olha, quando eu descobri, eu fiquei muito triste, porque a minha infância foi só abacate. Foi só se for leite vitamina. vegetal tranquilo? Se for leite vegetal, tranquilo. Sabe uma dica? Que o inhame você pode fazer o leite do próprio inhame. Cozinha o inhame na panela de pressão e aí você bate depois no liquidificador, fica um leite ali, já o inhame. Você pode fazer vitaminas com leite de inhame. É super saudável. O inhame ele é um pouquinho, mas tem mais consistência do próprio leite da vaca. Mas o leite com fruta não é recomendável na Ayurveda. Infelizmente não é, mas a gente pode estar substituindo. Abacate com limão faz uma vitamina que é uma maravilha. Com leite ou sem leite? Não, sem leite. Pode. Abacate. Você pode colocar um pouquinho de água, sim. Limão. E o limão é bom que já trabalha o abacate para ser mais... Põe água. Põe água e limão. E o limão, ele é ótimo para digestão, então já ajuda. É uma maravilha. É totalmente natural, isso é muito bom. Pois é, ela já comeu abacate com limão. Então aqui... Bom, O leite é um alimento que Krishna ama, né? O leite. então, Então tá fazendo errado. Eu ofereço leite Você pode oferecer como? Você pode oferecer separados o alimento, né? Mas junto, no liquidificador, não. Mas o leite é uma fonte de nutrientes, é muito rico, ainda assim é muito bom. Só que pensando na questão da saúde, quando a gente tem junto os alimentos, né? Tem alguns que não são recomendáveis mesmo.
a temperatura também, né, Val? Eu já ouvi falar que, talvez líquidos em geral, né? Mas sobretudo o leite, eu já ouvi falar que ele tem que ser consumido mais quente mesmo, Sim. né? Nenhuma Por conta bebida desse fria. talvez. Exatamente. Nenhuma bebida é considerada fria, gelada. É sempre na temperatura mais quente. E também o leite mais molinho, quente, é muito mais agradável também, né? E facilita no processo da digestão. À noite, é recomendável a pessoa que tem insônia à noite colocar noz moscada com leite. Um pouquinho de açúcar mascavo já ajuda, né? Então, tem várias receitas ayurvédicas que usa leite, mas fazendo a combinação certa, né? Pensando que não vai ficar um alimento tão pesado para a digestão. Então, como ajudar na digestão? Aí vem as dicas, né? Que a senhora acabou de falar do limão. Gengibre com sal e limão. É claro que a pessoa não vai comer em grandes proporções, são coisas bem pequenininhas. Então, antes da refeição, coma meia colher de chá de gengibre fresco, ralado, e uma pitada de sal marinho e gotas de limão. São gotas de limão, né? Porque saiu uma modinha de todo dia tomar água morna com limão, tipo metade de limão. Isso faz ruim, tipo, pode causar uma úlcera. São gotas, é pouquinho limão. Nesse caso aqui também é algo muito sutil. Antes da refeição você pode comer tudo isso para o quê? Para ajudar no processo da digestão. Outra dica sal é digestivo, né? Em pequenas quantidades, sempre uma pitadinha. Em excesso a gente sabe o mal que causa, né? Perturba a digestão e causa retenção de água. O ghee, né? Que é uma manteiga clarificada, né? E é super saudável. Então você pode adicionar um pouquinho na refeição para ajudar a incrementar o Agni. Também vai ajudar na questão da digestão. Uma colher por pessoa já é suficiente. Então, quando você for cozinhar, você pode colocar um pouquinho do ghee no tempero, como tempero mesmo, né? Na própria legumes, isso ajuda também. Pensando numa dieta com uma pessoa que está vata, eu falo muito de vata e pita, porque ontem nós tivemos uma aula aqui, eu fiz um teste, né? A maioria deu vata e pita. Quer dizer, eu posso aplicar com vocês aqui. É interessante a gente saber mais ou menos, não é que a gente vai saber determinante aquele no dosha, mas você vai ter ideia qual dosha está prevalecendo naquele momento. Então a maioria foi vata e pita. Por isso que eu sempre falo de vata e pita, né? Mas sobretudo vata porque tem um processo de digestão mais lento. Então, alimentos que vata requer mais umidade, mais oleosidade, então é sempre bom usar ghee nos temperos. O alimento amargo também é bom para a digestão. Eles ajudam a digestão e regulam o fogo gástrico. Então, um exemplo de temperos, que ontem também eu dei uma massala, né, para as pessoas. Não sei se todos usam a massala aqui para cozinhar. Porque na indústria a gente sabe que eles colocam vários temperos prontos, né, que não são saudáveis, cheios de aditivos químicos. E a gente tem isso na natureza. Então, você pode usar o açafrão, o cominho. Ontem a massala foi de açafrão, tudo em pó. Louro em pó e cúrcuma. E você pode... Como é que você usa a massala? Você vai colocar na panela, quando aquecer, coloca um pouquinho de ghee ou azeite, coloca essa massala, que é esse pozinho, e depois você coloca ali os ingredientes, os legumes, para poder temperar. E coloca uma água fervente depois. Fica um cheiro maravilhoso, dá um sabor muito bom e é ótimo para a digestão. Seria o substituto ayurvédico do alho e cebola, né? A Ayurveda usa alho e cebola, só os vegetais que não usam? A Ayurveda recomenda sim, em alguns casos, né? Mas tem pessoas que não digerem o alho e a cebola, porque eles são muito indigestos, né? Então, por exemplo, a pessoa que está fazendo tratamento, até o pita, que digere muito bem, até para pita, que faz tratamento, não é recomendável a cebola e nem o alho. Se utilizar, eles sempre pedem para a pessoa cozinhar antes o alho e a cebola, mas não é recomendável. Então, imagine para vata e kapha que a digestão é lenta, então não é recomendável. Melão de São Caetano é uma erva, melão de São Caetano. Com certeza deve encontrar na zona cerealista, que lá tem todo tipo de erva. Parece um pepino, não é? Tem umas pontinhas assim, muito forte. Então, aí eu meio comi é muito na massala eu não consigo perceber que é amargo. Por isso que quando a gente, nossos pais, né, tá com algum problema estomacal, chá de boldo, que é amargo o chá de boldo, resolve muito na digestão, né? Então, como eu falei, nossos ancestrais já sabiam dessa medicina. Você falou massala, é o mesmo do incenso, massala? Massalas são... incenso natural, parece que massala agora. Não sei. Não sei. Eu não sei
sei que a palavra incenso para uma sala, porque a mesma palavra significa coisas diferentes. Às Né? vezes tem o mesmo significado. Eu vou procurar saber, eu te falo depois. Porque massala são misturas de ervas, né? No incenso também tem. Pode ser que tenha essas. A água morna, que é muito recomendável pela manhã. A gente acabou de acordar, como eu falei no domingo passado. Vocês fizeram a raspagem da língua aqui? Eu fiz, semana toda. Me fala, como é que foi? Eu fazia de manhã, quando eu chegava do trabalho, tomava um banho, passava, eu peguei a colher, né? Isso. Você falou, e a colher. Nossa, tá 100% melhor minha língua. Percebeu a diferença? Poxa, O paladar não muda? Muda. Olha, quando eu comecei a descobrir isso, eu Só falo... faço de manhã. Eu É falo, para fazer acordar? o ideal é que faça só pela manhã. Agora, se você sentia, comeu alguma coisa ali à noite que percebeu que ficou um pouco mais de camada ali, você pode fazer uma vez, mas recomendava só pela manhã. Só de manhã. Eu comecei, né? Eu vou fazer 2 dias, né? Dá uma empolgação, né? Mas só de manhã já é ótimo. Então, é muito bom essa Uma raspagem coisa da também que língua. eu troquei, que você falou no domingo, sobre a água. Eu amava acordar até a geladeira água d'água. Não, já não estou mais, eu estou pegando água quente agora. Eu vou falar agora, a água morna, pela manhã, ela já começa a trabalhar no processo da digestão. Então, quando você acorda, raspa a tua língua, rapidinho coloca o primeiro alimento que seja uma aguinha morna. É muito bom. Essa água morna, você coloca um pouco de limão, porque assim, eu acho que a água gelada, ela refresca. Eu acho que a água morna, eu não sei, eu acho que o limão ela dá uma refrescância, não sei se perderia o efeito. Ó, a água morna com limão é só para quem está fazendo tratamento. Por exemplo, se você percebeu que teve um jantar aqui na Rocha Grande, você comeu muito e tal, e aí, né, aquela praçada maravilhosa, aí você pode no dia seguinte acordar e colocar umas gotinhas de limão, que ela vai potencializar isso. Mas só a água morna ela tem a função. Mas teria algum problema colocar o limão? Então, se a pessoa é de pita, e todos os dias não é bom. É bom se você tiver um tratamento, se você percebeu que na noite anterior comeu algo que dificulta. Então é só água morna mesmo, sabe? Já ajuda muito. Sobre a sabedoria dos ancestrais, a minha avó, ela não levanta da mesa depois do almoço se ela não tomar uma água com limão. Eu queria saber se isso é bom mesmo, se ajuda a digestão. Ajuda o que a gente está falando aqui. Porque ela não toma suco, nada, mas se ela se não Antes tirar água da- com limão, depois. Ajuda na digestão. Se ela se sentir bem, ela não tem nenhum desconforto, tudo bem, ela continuar com essa prática. Agora, se a pessoa começou a sentir dor de estômago com muito uso com limão, aí é melhor parar um pouquinho. É meio limãozinho num copo d'água, ela toma. Tudo bem se ela não sentir nenhum desconforto, mas se fosse só água morna ou um chazinho depois da refeição, um chá de gengibre também ajuda muito. Então, é a sabedoria, né, que está ali no nosso DNA. E a gente perdeu isso. Esses líquidos que seriam mais digestivos são mais recomendados antes ou depois, ou tanto faz? Tem as ervas recomendadas antes e depois. Então, eu posso também dar uma aula só sobre isso. A água morna, antes, depois, o gengibre, tanto faz. Ambos são digestivos, né? Então, não tem nenhum problema. Outra coisa, se a comida que você está comendo ali, percebe que ela é um pouco seca, você pode comer a tua comida com um pouquinho de um chá, água morna, sabe? Você vai deixar essa comida um pouquinho mais úmida. E assim, deixa eu te perguntar, nesses centros grandes estava dando uma olhada nesse livrinho, né, das aldeias Hare Krishnas e tudo mais, como que é a função da comida, como que é a situação? Ela é feita com propósito igual no Brasil, nos centros Hare Krishnas, assim? Nós temos as ecovilas, né? Que tem aqui em Santa Isabel, em Govardhana, tem Nova Gokula também. Tudo feito pelas pessoas, elas escolhem os alimentos? Os alimentos sempre são os devotos que fazem. Ontem eu falei sobre a cozinha sagrada, né? O ato da gente cozinhar é sagrado. Então, o plantio está desenvolvendo, né? Aqui em Santa Isabel, você está super convidado a conhecer, já tem muita plantação lá e já é consumida. Então, quando a gente come a praçada, esse alimento ele foi oferecido a Krishna, é um alimento espiritualizado. A gente pode fazer isso na nossa casa. Na cozinha, o ambiente deve estar limpo, você pode ter um altar em casa, fazer esse alimento com um espírito de amor e oferecer esse alimento a Deus. Você pode fazer isso em casa também, você vai se beneficiar desse alimento.
Não é só nos templos, óbvio que no templo sempre vai ser praçado. Todo alimento hoje, que você já comeu alguma coisa hoje aqui, tudo que você consumiu hoje aqui foi praçado. Praçado é um alimento espiritualizado que foi oferecido a Krishna. Então, sim, todos os centros Hare Krishnas do Brasil, né? Seguem conforme a localidade, seguem um padrão. Sim. E no Ayurveda também recomenda a mesma coisa, porque o ato de você se alimentar é sagrado e você cozinhar é sagrado. Você deve entender como é que está o teu espírito naquele momento. Se você está nervoso, irritado, nem cozinhe e nem coma. Porque se você comer irritado, o teu processo digestivo vai ser ruim. E se você está bem, procure um estado de amor para você cozinhar. Imagina cozinhar com raiva. Você está jogando toda a energia. Tem muita gente que cozinha com raiva. Por isso que é complicado comer na rua. Exatamente. Além de não ter sido oferecido, quantas pessoas sofrem, às vezes são exploradas. É isso que eu falei ontem. Tudo mais, as pessoas vão colocar, depositar essa energia no alimento. Exatamente. Que vai pra gente. Esse fast food que tem por aí, as pessoas têm uma carga horária de trabalho que é desumana. Ela não vai estar ali cantando santos nomes de Deus, ela está totalmente frustrada e com razão, cansada. Então, isso vai ser produzido tudo no alimento, ela está impregnada dessa energia. Então, a gente vai consumir que tipo de alimento? O hábito de cozinhar sem provar a comida facilita também a digestão, né? Porque quando a gente cozinha e fica provando, Exato. na hora de se alimentar, Exatamente. Olha, você falou uma observação muito boa. O nosso processo de digestão, ele já começa quando a gente vê o alimento, né? Então, ali, nosso fogo digestivo já começa a trabalhar. Nosso metabolismo já começou. São os sentidos que estão ali. O olfato, você está olhando o alimento. E quando nós não provamos o alimento antes, por quê? A gente vai oferecer a Krishna. Então, a gente não vai provar. Depois que ofereceu, é que a gente vai provar como é que está o tempero. Mas esse processo já é importante também para o nosso fogo digestivo. Porque quando você vai consumir, você vai estar com muita fome. No Ayurveda é recomendável a gente comer quando está com fome. E o que acontece hoje? A pessoa tem no escritório o horário do almoço dela ao meio-dia, mas ela vai sentir fome só a 1h da tarde, né? E ela vai comer sem fome. Isso vai ser um processo também que vai ser ruim para a digestão dela. A gente deve comer com fome. É o melhor. Então, a água morna, né? Que o senhor experimentou, deixou a água gelada, a água morna pela manhã, assim que você acorda, é muito bom. Tomar água morna durante a refeição auxilia na digestão e absorção da comida. Nunca tome água fria ou gelada, mesmo no verão, pois danifica o Agni. Pensando no nosso metabolismo, demora você jogar, tem uma temperatura interna, você coloca um líquido ali extremamente gelado, vai demorar para produzir essa digestão. Então, sorvete, eu dei uma aula de antídotos, né? De alguma erva que você pode colocar. Água morna de manhã é excelente, é o que a gente está falando. O sorvete. Pode deixar? De manhã, de preferência, só água morna. Durante o dia pode ser chá. Então, o sorvete, sobretudo para quem está com capa gravado, quem tem prevalência em capa, não é recomendável. Né? Então, infelizmente, é muito bom. Você nunca vou chupar um sorvete, não vamos ser radical. Tudo bem, mas não todos os dias você vai sentir algum desequilíbrio depois. E o Ayurveda falou alguma coisa sobre... Porque tem regiões que são muito quentes, né? Sobretudo na Índia, assim, regiões que são 50 graus e tudo. Não tem nada assim para se refrescar o corpo, ou esse refrescar não viria assim internamente, seria só externamente com alguma coisa? Não tem nada assim de alimentação que eles recomendam? Tem as folhas, né, que são mais refrescantes, frutas, e pro lado externo, para esse calor, banhos, né, tipo em rios, algo que a temperatura esteja mais amena. Por exemplo, no inverno, a gente deve deixar a água morna, mas se você está no verão e a temperatura está ambiente, você não precisa deixar a água morna, porque ela já vai estar em si temperatura ambiente. Agora, no inverno sempre é bom, né, fazer esse aquecimento da água. Então, a água gelada é um choque para o sistema. Ela pode ser usada somente como medicina para aliviar náuseas e vômitos, porque tem isso, né? Não é recomendável, mas como tratamento, se a pessoa está ali com muito enjoo, eu já fiz assim, eu acho que todo mundo, né, já tomou, parece que o nosso corpo já tem essa sabedoria também. Colocar uma água gelada quando está muito enjoado, passa o enjoo, mas não que você vai tomar todo dia água gelada, não é algo rotineiro habitual, como tratamento. Tem uma questão, assim, os alimentos da época, né, que são os mais
favoráveis para a nossa saúde, né? Só que a gente, principalmente no Ocidente, faz tudo errado, né? Porque, por exemplo, a gente tem laranja o ano inteiro. E laranja é uma fruta de verão, né? É de inverno. Eu tenho uma tabela que eu posso compartilhar com vocês, que são quais são as frutas de cada estação. Que aí é mais indicado e até mais barato, porque na feira o alimento da estação é mais em conta, né? E é mais indicado, sim, a gente consumir alimentos da estação. Eu posso compartilhar. Isso acontece hoje em dia. Esse trabalho que você está fazendo aqui, você vive disso, de nutrição? Não, eu tenho... Hoje em dia eu estou com um bebê, eu não estou atendendo. Mas eu faço aqui totalmente voluntário, com o intuito de deixar o Ayurveda para todos. Aqui na Rosa Cruz, Ayurveda, mas você trabalha com Ayurveda fora? Por enquanto não, porque eu estou com um bebê pequeno, mas logo eu vou atender. Então eu estou com tempo, você pretende sim. montar alguma coisa para... Exatamente. Assim que eu colocar meu bebê numa escolinha, eu vou ter tempo, né, para poder atender. Show. Aí você vai distribuir os cartãozinhos aqui? Sim, futuramente, sim. Sim, legal. Mas assim, o que acontece hoje em dia, os alimentos, infelizmente tem muito alimento transgênico, então sai essa parte sazonal, né? Mas o ideal é que a gente consuma alimentos da época. Eu posso compartilhar, eu tenho essa tabela que é bem interessante, né? Hoje em dia a gente vê no mercado fruta o ano inteiro. Como é que a gente vai saber, né? E às vezes você tá, sei lá, não lembro se é isso, mas a laranja, vamos supor, não é um alimento do verão, e de repente você está tomando muito suco de laranja para refrescar e não vai fazer efeito contrário. Sim. Porque não é daquela estação. Né? Sim. Geralmente os alimentos da estação, eles vão trazer mais saúde pra gente e um conforto, né? Porque a própria natureza já fornece isso. Outra dica... aquele lance, né? Gera toda uma regra, né? Se você tem os alimentos que são do verão e do inverno, você sabe que é todo um nicho ecológico que existe por trás. Né? Sim, com certeza. E a mastigação também ajuda muito na digestão, a mastigação adequada, né? Tem pessoas que, muito rápido, eu falo também, eu sempre falo por culpa desse mundo que a gente vive, que é sempre muito corrido. Até o fato de você se alimentar requer uma demanda super rápida. Você tem que comer rápido, você tem que produzir, você tem que trabalhar, você não consegue parar ali. Ter essa conexão com o alimento, que é algo sagrado que no momento não consegue. Então, no dia a dia de vocês, tentem pelo menos fazer desse momento sagrado, comer, né, sentindo realmente o alimento, não precisa ser correndo. Então, a mastigação é extremamente importante para a digestão. Comer em silêncio, né, que é prestando atenção na comida. Às vezes a pessoa acabou de comer e nem lembra o que comeu. Né? Você deve estar com a cabeça a mil. Então, é fazer tudo com consciência. São coisas tão simples, básicas, né, que a gente esquece com o tempo. Quando você começa a ter a consciência de Krishna, entende que ali é o próprio Krishna. Exato. É um momento de devoção. É um momento de devoção. Você realmente ter reverência para aquele alimento que é espiritualizado. Exatamente. E a gente faz o contrário, a gente se reúne para conversar. Espiritualizado, o lance da gente interpretar ele como algo divino, e espiritualizado pela própria lei da natureza, que já faz esse contato do ser humano, né? Nós aqui, pelo menos aqui dessa palestra, com os alimentos. Sim, é um momento extremamente sagrado, né? Muito sagrado. Hoje as pessoas, as famílias em si, cada um come no seu quarto, com um prato na mão, com o celular, não tem mais aquele hábito de todo mundo. Claro, eu sei que tem famílias que ainda têm esse hábito, né? Mas é cada um ali no seu mundo. Então, hoje em dia, no mundo material que a gente vê, tem essa separação, né? Não é aquele momento sagrado de unir a família, cada um por si. Quem mora sozinho, às vezes nem tem fogão em casa, não tem nem o hábito de cozinhar, pede comida no aplicativo. Eu usei, tá? Então, o cozinhar é bom porque a gente vai impregnar essa energia de amor, traz uma autonomia, você vai produzir aquele alimento, né? Então, tem todo esse ritual de amor ali envolvido e sagrado, como eu estou falando. Então, é importante, né? Que a pessoa comece a desenvolver isso, porque quando a gente, voltando de novo, a gente pede um alimento, a gente não sabe qual a energia que uma pessoa colocou no alimento. Então, é muito bom que a gente cozinhe o nosso alimento. Mascar especiarias, né? Mascar uma colher de chá de semente de fenugreco ou coentro tostado após a refeição ajuda bastante. Também eu colocaria aqui o gengibre, que ajuda muito, né? Para quem está com comeu algo que não foi muito digesto. Tomar lasse, aqui a gente sempre tem lasse, não sei se vocês perceberam, é extremamente digestivo. Então um copo de lasse no final da refeição ajuda também.
Como é que é a receita de lácia? 1/4 de copo de iogurte com 3/4 de copo de água, com pitada de gengibre e cominho em pó. Isso seria o laço tradicional, porque eu vejo que tem alguns laços que é com fruta também. Esse aqui é o tradicional. Esse seria o verdadeiro. Com fruta seria problemático ou não, porque é iogurte? Porque o iogurte, ele também com fruta não é recomendado, porque ele é leite e aí teria que entrar muita especiarias aí. O verdadeiro laço seria esse, seria o ideal, né? Uma pergunta, você tem a cor da urina interfere muito também, né? Como que tá? Total, a cor da urina, o formato que você quer se diagnosticar é você ver a tua urina, as fezes, como é que tá. A gente não olha. Quanto mais transparente, melhor. Sim, total. Por isso tem que se hidratar, beber água. Sim, constante. As fezes, e a urina, ela é um bom indício de como está a sua saúde, né? As fibras e tudo mais. Então não tenha medo de olhar. Nem deve ter, porque são inspeções que saem do nosso corpo. Esse lance que é uma coisa feia, suja, é da própria inutilidade de já comer o que já as pessoas têm um certo... Você já come no McDonald's e no próprio sistema e já vê que aquilo é coisa do seu próprio organismo. A gente deve fazer... que nos engana. Na verdade é uma luta nossa e da sua palestra, a gente que está pegando isso. Já vivemos desde o começo, mas é um lugar de abrir o olho, né, para essa parada aí. Assim, o nosso corpo deve ser um laboratório, né? A gente deve se analisar o tempo todo. Eu falei do domingo passado a gente olhar a nossa língua para saber como está, assim, o nosso corpo. Sim, ver as fezes, como é que está a nossa... Sem medo. Não, total, porque saiu de nós, é o que a gente está consumindo, né? Porque quando a gente, eu vejo pelo meu bebê, nossa, ele fica um dia sem fazer o cozinho dele, eu fico já preocupadíssima, né? Como é que tá o cozinho dele? Não, a gente perdeu isso. Não, adulto, ninguém tá nem aí, e é algo extremamente importante, né? E esse aqui é a receita do laço, que é o tradicional. Aí a parte que você comentou de deitar, né? Então sempre deitar do lado esquerdo, de 5 a 10 minutos após a refeição. De 5 a 10 minutos, não é por uma hora. Pode digerir e depois você joga para o outro lado. Aqui tá falando só pro lado esquerdo. Só para o esquerdo. De 5 a 10 minutos, não é a tarde inteira, só tirar o famoso cochilinho da tarde. Se a pessoa quiser até tirar um cochilo, é só para ajudar na digestão, né? E aquele lance de você dormir ao contrário, para tudo ir para o intestino delgado? Olha, eu não sei disso. Não sabe? Não, o que recomenda é do lado esquerdo mesmo. Certo. Justamente do lado esquerdo. Deitar logo após a refeição. Você fez a digestão, é recomendável você caminhar um pouquinho, uns 10 minutos. Faz a digestão. E aí você pode deitar de 5 a 10 minutos. Mas primeiro a digestão. Né? Isso. Pelo desenho até mostra ali que aparentemente dá até um refluxo, né? Se você deitar para o lado direito, pelo jeito que é o canal aqui, né? Exatamente. Então, do lado esquerdo tem esse reservatório ali. Estou falando que é o correto e o errado. Deixar o estômago vazio. A gente geralmente tem uma necessidade de quando vai comer, né? Algo, não, eu quero comer, até não aguentar mais, né? Não precisa disso, né? A gente deve deixar um pouco... Sai afobado, sai mastigando tudo que encontra pela frente. Não precisa, né? Tá falando aqui que a gente deve ter 1/3 para sólidos, 1/3 para líquido e 1/3 de espaço vazio. A gente não precisa sair extremamente cheio, né? E misturar tudo, né? Porque aqui tá falando... Estou comendo agora e agora o líquido, né? Como se fosse todas as coisas. Porque a digestão depois vai ficar mais lenta. Então ela está dizendo que o resto da satisfação vem com a vida, porque às vezes a pessoa ela não está com fome, ela está ansiosa. Ela está com algum problema e ela vai na comida, e ela come, não é fome. Então, controlar, né, esse sentido da língua mesmo, para que a pessoa não fique depois sentindo com aquele desconforto. Então, comer e tomar líquido não tem importância? Se a comida for seca, aí você pode, não é um suco, pode ser um chá ou uma aguinha morna. Você pode comer um pouquinho. Pensando na ideia de que a comida vai ficar úmida, não é para complemento. Então a gente geralmente come com o suco ao lado. Quem não tem problema com digestão, se sente bem, ok, mas quem percebe depois um desconforto, não é recomendável, né? Tipo, você pode tomar, deixa o suco, passou um tempo, aí você toma depois. Primeiro faz só a alimentação. Deixa eu te falar, a quantidade de gordura no corpo visível. Como assim? A quantidade de cada pessoa?
Ou a pessoa deve ter. Quando a pessoa fala assim, opa, peraí, acho que eu estou com excesso de gordura. Como ela vai saber disso? É. Não, assim, a gente percebe, né? O nosso corpo, ele fala. Né? Nosso corpo fala quando a gente comeu além, ele vai dar todo o sinal. A gente se sente constipado. Agora, ganho de peso, não sei se vocês... Mas não é só constipação, é gordura também. A constipação é, sabe quando você come e se sente muito cheio? Sim. Essa é a constipação. A gordura é quando você percebeu que você teve um sobrepeso. Demais e exatamente. Todo o excesso que eu falei, tudo que não é digerido, vira toxina no nosso organismo e vira ano. Então, imagine de uma semana, de um mês, de 2 meses, de anos, você vai ter um acúmulo de gordura. Então, por o simples fato de você comer além do necessário, né? Certo. Então, ou não se exercitar, ou já tem... Exato, porque o que seria... O famoso empurrar com a barriga. O que seria o ideal? A pessoa ter uma boa noite de sono, ter uma boa dieta e fazer atividade física. Os 3 deveriam caminhar juntos, né? Para que a gente tivesse uma boa saúde. Então, na medida do possível, na realidade de cada um, a gente deve procurar isso, né? E algumas receitinhas muito básicas, eu vou passar só de café da manhã. Quem quiser receita disso que eu falei, com uma boa digestão, na parte do almoço e jantar, aí pode me deixar o nome que eu passo. Senão vai ficar muito extenso aqui. Mas para o café da manhã, para quem tem muito apetite, né? Acorda com muita fome, então pode comer inhame, aipim, roxinha, é um prato, né, de aipim, é uma boa opção para quem tem bastante fome. A opção 2 é uma tapioca ou panqueca de aveia com pastinha de semente de girassol. A opção 3 é um mingau de aveia, que muita gente já faz, é muito bom, é uma ótima opção pela manhã. Para quem tem um apetite menos fraco, né? Ou o 4 é uma fruta amornada na frigideira com especiarias. Então, eu vou começar pelo mingau. Um ingrediente, você pode fazer, né? Uma maçã ou uma banana bem madura e picada. 2 xícaras de aveia, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. Aí pode colocar opcional, né? Se você quer colocar menos ou um pouquinho mais. Uma canela em pau, um dente de cravo, 2 bagas de cardamomo, uma colher de sobremesa de gengibre fresco ralado e uma colher de sopa de uva passas. Modo de preparo, coloca todos os ingredientes numa panela e cobre com água. Você vê que é água, né? Não vai leite. Deixa ferver e vai mexendo. E vai acrescentando água na medida que for necessário até a aveia cozinhar, ficar na consistência de mingau. Depois você coloca as especiarias que estava falando aqui. Super fácil, né? Não requer nenhum conhecimento. Pela manhã fazer isso é ótimo, super nutritivo. Tem a panqueca de aveia. 3 colheres de sopa de aveia em flocos finos, 4 a 5 de sopa de água, sal a gosto e azeite. Especiarias opcionais, ele colocou cúrcuma e pimenta do reino. Misture a aveia com a água e deixe hidratar por 5 minutos, porque a aveia, se a gente pensar na substância, é seca, por isso que sempre tem que estar hidratando. Aqueça a frigideira antiaderente, depois do fogo baixo, jogue um fio de azeite, ou pode ser o ghee também, e faz a panqueca. Quando estiver dourado, vira para o lado e pode rechear com o que quiser. Claro que você não vai colocar, agora eu vou colocar muito queijo, né? Então não vai ser saudável. Coloque ali uma manteiguinha ghee. Quer colocar um queijo? Bota um queijo branco, pouca quantidade. É algo rápido, né? Então por que a gente não faz, né? Faz um teste. Se durante o dia é corrido, tenta no domingo, no sábado. E tem a banana da terra cozida. 1 ou 2 bananas de terra maduras, melado de cana, a gente encontra na zona cerealista tudo isso, canela em pó. Modo de preparo: corte a banana com casca de 12 a 3 pedaços, coloque a banana cortada com casca em uma panela com água no fogo, deixe ferver até a banana ficar macia e aí verifica com um garfo, né, se ela já está no ponto. Retire as bananas da água e descasque, adoce de acordo com a recomendação do seu tratamento. Se a pessoa estiver fazendo um tratamento, ela não pode colocar tanto açúcar. E está pronto, né? Então é um alimento também super nutritivo. Tem o inhame para quem tem muita apetite pela manhã. Então o inhame, azeite, sal e o modo de preparo. Rale o inhame no rolador mais grosso, coloca um pouco de sal, temperos a gosto, aqui não está colocando nenhum. Dá sugestão como cúrcuma, orégano, pimenta do reino, semente de girassol sem casca e tomate picadinho. Coloque um fio de azeite na frigideira antiaderente e coloque a mistura do inhame enrolado. Então vai ficar todo raladinho mesmo e vai mexendo, né?
coloque a espátula, aperte um pouquinho o inhame ralado para ele ficar achatadinho e mais fino. Na medida que ele for cozinhando, você vai desgrudando as bordas, né, da frigideira, vira o inhame para o lado para dourar, e quando os dois estiverem prontos, já está prontinho. Então, essas dicas depois você podem me passar o contato, eu passo a receita para vocês, porque aqui eu só para vocês entenderem, eu sei que depois não vai ser difícil lembrar. Será que não seria mais fácil se eu colocar essas receitas no site aqui? Pode ser também, eu vou sugerir, porque o que eu pensei, eu pego o contato e eu passo, né, que tem outras receitas, mas eu posso, seria uma boa sugestão, gostei. Eu vou conversar com o Vishnupriya e o Chaitanya para ver o que eles acham. Que aí fica disponível, né, para quem quiser. Boa. Você aí deu várias opções. É sempre ou. Não é nunca misturado. Não, isso tudo de Já manhã. Olha, a Gente, pessoa ó, conseguiu. eu achei um vídeo aqui de uma menina que está comendo 3, 4 hambúrgueres com um monte de batata. Ela faz assim. Nossa. Ela Quem enche a conseguiu boca, ela engole tudo de uma vez. Começa assim pelo mingau, Aí o depois apetite bebe mais leve. Aí quem sente muita fome, o inhame, é sempre, né, alternando. Depois ela bebe 1 litro de refrigerante, empurra tudo para baixo. E aí vai se feliz na vida. A rota está Com certeza. Viagem com chacada. Aproveitar para perguntar. E a rota e acho que Shoyu, o que você acha do shoyu? O show ele tem muito sódio, né? Então não é legal. Não é? Ontem passei uma dica, tem um aplicativo se chamando Rotulando, eu vou pegar no celular. É muito interessante. Você baixa o aplicativo e aí você vai no mercado, tipo, você coloca lá no show para ler o código de base. Ele passa a quantidade de sódio que tem, a quantidade de açúcar que tem. É muito bom, né? Não é legal, então. Não, o show ele tem muito sódio, muito sal. Não é Eu recomendado. percebi que já aconteceu 2 vezes que a gente come muito gengibre. Sim. E aí, às vezes que eu combinei com shoyu, passei muito mal à noite. Aí você percebe que é legal que você consiga identificar um alimento que te deixou assim. Isso que é o legal, é você se observar, né? Entender que foi tal produto, tal alimento que te deixou com essa indigestão. Eu gosto do gengibre mais ruim. Sim. Você vê que o gengibre é ótimo para digestão, mas o shoyu ele sobressaiu. Ele pode vir um pouquinho mais forte mesmo, né? Tem um cara, ele produz, né, pessoa, shoyu, fermentado de forma bem intuitiva, assim, nada desses excessos. Assim, propaganda que chama Origem Tempero, faz tudo natural. Origem Tempero? É uma boa sugestão. Origem Tempero, que é mais natural. Tem um shoyu, Eu não conhecia. Origem Tempero é a marca? Origem. Eu queria só fazer uma pergunta sobre o shimeji e o shiitake. Posso só pedir, Val, só por quê? Sim. Perdão, a gente passou do horário. Passou do horário. Tá? Porque a gente tem um badge, você não vai ficar só meia hora de badge. Tá? Tá. Qualquer coisa que tiverem de dúvidas para falar com a Val, tá bom? Porque senão a gente vai ficar, não vai ter a palestra das 4, tá? Tudo bem. só para ensinar também, quanto mais colorido o prato, melhor, né? Sim. Se tiver legumes, com Cenoura, verdura. diversificado, os sabores também. Tem que ter os 4 sabores. Mas eu vou te responder daqui a pouco. Amargo, salgado, doce e azedo. Isso, e doce, exatamente. Doce. Gente, eu agradeço a Instagram. Parabéns. Obrigada pela atenção de